Olá pessoal, meu nome é Antônio Augusto, sou professor de arquitetura e hoje vamos falar sobre o sistema mongiano de projeções, sistema criado pelo francês Gaspard Monge, que trata-se do encontro de dois planos, um plano vertical e um plano horizontal. O plano vertical, denominado de pilinha ou PV, o plano horizontal de PH ou pi. Vamos falar da trajetória do ponto que vai envolver esses diedros, porque nós temos aqui 4 diedros. O ponto, então, o primeiro diedro está nesse primeiro plano que vocês estão vendo, que é o semiplano vertical com o semiplano horizontal, certo? Então, neste momento, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos colocar o objeto que nós estamos intitulando de ponto, né? Essa esfera vermelha, que vai, digamos assim, refletir as projeções nesses dois planos, no plano vertical, pilinha, e no plano horizontal, pH, que é o pi, tá certo? Então vamos lá. O ponto P vai dar origem ao P', que é este daqui, ó, minúsculo, e o P minúsculo no plano horizontal. São denominações que se dão às projeções. No plano vertical, ela recebe uma denominação de uma letra minúscula, não é? Com índice linha. O caso da projeção horizontal, P sem linha, né? Simplesmente P. Este é a primeira posição do ponto nessa viagem que fará entre os 4 diedros. A segunda posição, nós já vamos passar para o lado invisível, teoricamente, que é o segundo plano, o segundo diedro, desculpe, que aqui está. Você pode notar que ele está refletindo também em projeções que nós chamamos de ortogonais, né? 90 graus, aqui, ó. Aqui e aqui. E novamente, nesse segundo diedro, nós teremos a P, o ponto P, né? P' no vertical, né? No plano vertical, e P no plano horizontal. Nesse momento, esse ponto está no segundo diedro. Agora vamos passar para o terceiro diedro, nessa viagem que o ponto irá fazer. Vocês podem notar que a posição agora do ponto muda um pouco, né? Ele está um pouco mais afastado do plano vertical, mas reflete também as duas projeções, né? No plano horizontal, que vai receber a denominação de P minúsculo, e P' minúsculo no PV. Só que nesse caso ele está no terceiro diedro. Muito bem. Vamos agora para o quarto diedro, que estará obviamente abaixo do primeiro, né? Então vocês podem estar vendo aqui que ele ocupa esta posição no espaço, refletindo a projeção horizontal no semiplano aqui, ó, né? Horizontal, e o P' no semiplano vertical. Tem que levantar assim. Olha só aqui, pessoal. Talvez seja melhor, essa posição aqui ficou melhor, né? Então aqui é o quarto. Vamos fazer essa viagem novamente. Ó. Primeiro, segundo diedro, olha lá, certo?
terceiro diedro, e quarto diedro. Notem que as projeções têm que ter uma posição retilínea, ou seja, ortogonal, perpendicular, certo? 90 graus. Muito bem, essa foi a quarta posição do ponto no espaço. Agora vamos dar continuidade, uma outra possibilidade de posicionamento. Vamos voltar para o primeiro diedro. Só que desta vez, o que vai ocorrer? Nós vamos colocar aqui a sombra ou a imagem dessa projeção aqui, ó, do ponto no espaço, né? Agora o ponto está no pH, está em π. Ele tem, em termos de altura, de cota, que vai dar origem a altura aqui que deu origem à projeção vertical, é zero. Então, o que ocorre? Ele só tem o afastamento, que é o afastamento da projeção horizontal. Então, ele se encontra no plano horizontal. Ele se encontra no π. Essa é a quinta posição. Tudo bem? Muito bem. Ele está, então, no primeiro diedro, nessa condição, só que pertence ao plano. Ou seja, a sombra ou a projeção horizontal coincide com o ponto, nesse caso, com o objeto, que é o ponto propriamente dito, que é essa esfera vermelha. A outra condição, que seria a sexta posição, seria essa situação aqui, ó. Ele pertenceria ao plano, né, ao plano vertical, não teria afastamento horizontal, não é? Ele teria apenas altura, então ele se encontraria no plano. Então, tanto faz. Aqui, nesse caso, ele não está, ele está na fronteira dos dois diedros. É a sexta posição. Aí vocês podem falar, em que diedro ele estaria? Não, ele na verdade está na fronteira. Da fronteira do primeiro diedro com o segundo diedro. Porém, ele pertence ao plano vertical pilinha. Tudo bem? Muito bem. Agora vamos então no caso aqui anteriormente, só para relembrar, ele pertencia a esse plano, tá certo? Agora é o seguinte, a outra posição que ele pode encontrar é essa daqui, ó. Ele estaria no semiplano horizontal posterior. Aqui ele estava no plano horizontal frontal, certo? Agora aqui ele vai para o plano horizontal posterior. Então ele tem o afastamento negativo, né? Porque quando você vai para o segundo diedro, essa distância aqui passa a ser negativa. E neste caso, olhe bem, ele não tem cota, também não possui altura. Então ele está na sétima posição agora. Vamos recordar? Primeiro, segundo, terceiro, quarto diedro, plano horizontal anterior ou frontal, esse anterior aqui, plano vertical superior, agora plano horizontal posterior, ele está no plano, o ponto está no plano. Então é a sétima posição. Vamos para a oitava posição agora, que ele estará aqui, ó. No quarto, ele estará no plano vertical inferior. Então, tanto faz ele estar aqui como aqui. Ele está na fronteira, certo? Então, ele não tem afastamentos, só tem cota. Só que a cota aqui é negativa. Ele está abaixo, né? Pertence ao plano
vertical inferior. Então, nós contamos aí 8 posições. Finalmente, agora, nós vamos para a 9ª posição possível nessas condições desses 4 diédricos, que seria ele pertencer à linha de terra. Sabemos que a linha de terra é essa que faz o entroncamento, a fronteira dos 4 diédricos. Aonde ele estaria aqui, ó? Tanto faz aqui, aqui, aqui. Ele não tem um lugar, ele estaria incrustado ali, estaria inserido na linha de terra. Muito bem. Então, desta forma, nós viajamos com o ponto nas 9 posições possíveis. Eu vou só fazer uma viagem rápida agora. Primeiro diedro, segundo diedro, terceiro diedro, quarto diedro, plano horizontal anterior ou frontal, plano vertical superior, plano horizontal posterior e, finalmente, plano vertical inferior, na verdade não é finalmente, que é a 8ª posição, e, finalmente, o ponto pertence à linha de terra. Com isso, nós terminamos a nossa viagem do ponto nos 4 diédricos. Abraço para todos.